Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que tem tudo a ver com eficiência, sustentabilidade e qualidade na operação dos ônibus. O novo Programa de Qualidade do Diesel, coordenado pela CEMOV e voltado para a melhoria do uso do biodiesel nas garagens de ônibus do estado do Rio de Janeiro. Nosso convidado é Guilherme Wilson, gerente de planejamento e controle da CEMOV, que já esteve aqui em outras ocasiões falando de outros projetos aqui conosco no podcast e que vai explicar como esse programa busca não apenas garantir um combustível de melhor qualidade, mas também promover uma mudança de cultura na manutenção, armazenamento e uso do diesel nas empresas operadoras. Guilherme, obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente, participando do nosso podcast e trazendo informações de grande qualidade sobre temas que nos preocupam no dia a dia, a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, a questão de segurança, da qual você já falou com a gente, e agora esse novo projeto, porque eu vou te falar, eu acompanho aqui pelo Rio Ônibus, a gente está sempre falando sobre combustíveis, essa questão aí, a gente fala hoje de eletromobilidade, a gente fala de gás, fala de assim, muita coisa, tentando buscar soluções alternativas aí que viabilizem o transporte. Existe um custo nisso tudo. O combustível hoje depois da folha de pagamento, é o maior custo hoje que as empresas têm na sua operação. A gente sempre fala, as tarifas estão caras, isso aqui a gente tem que reduzir. E a gente escuta falar de biodiesel, isso, aquilo, mas muita gente não tem ideia do que isso é. E pequenos gestos, como você colocou, eu tive o prazer de assistir a tua apresentação, que está originando aqui esse podcast. Às vezes, pequenas mudanças em procedimentos dentro das empresas, pequenos cuidados que a gente possa tomar, acabam fazendo uma grande diferença. Porque, às vezes, 2, 3, 4% de diferença pode parecer pouco, mas quando a gente olha o volume de dinheiro que é gasto com combustível, o volume de poluição que isso pode gerar e tudo isso, acabam sendo números de percentual pequeno, mas extremamente representativos. Então, te agradeço pela participação, por trazer essa preocupação aí para as nossas empresas e principalmente para os nossos ouvintes aqui que trabalham em empresas de ônibus. Nós temos diretores, temos gerentes, temos a turma da operação mesmo. Então, é um prazer falar contigo mais uma vez num assunto tão importante. Paulo Valente, muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Esse assunto, eu tenho certeza que ele interessa a todo o setor, né? A qualidade do combustível que nós estamos consumindo precisa ser acompanhada de perto. Nós não podemos tirar o olho, né? Então, o programa vem nesse momento, com a chegada também do Euro 6, né? Para poder voltar a chamar as empresas a ter processo, cuidado e acompanhamento para que a gente tenha eficiência, né? O combustível está muito caro, a tecnologia veicular aumentou o custo muito por conta de tecnologia embarcada, sistemas eletrônicos, sistemas de pós-tratamento, pressões da legislação ambiental. Então, nós estamos aí consumindo um veículo, adquirindo veículos Euro 6, que são veículos muito sofisticados, com sistema eletrônica que é incomparável com os anteriores, né? E com sistemas de pós-tratamento de gases para atendimento da legislação local muito sensíveis. Então, a qualidade do combustível que entra numa máquina desse nível precisa ser muito, muito boa, né? Então, nós estamos aí nesse momento de cooperar para que as empresas voltem a estar treinadas, equipadas, preparadas para fazer a gestão desde o recebimento da qualidade do combustível e garantir a qualidade dele até o uso, né?
Então, beleza. Então, para a gente começar a falar então diretamente para o pessoal, qual foi o ponto de partida desse programa, né? Como que surgiu a necessidade de se olhar com mais atenção para a qualidade do biodiesel que é utilizado nas garagens de ônibus? O Paulo, a gente tem observado reclamações com relação ao aumento da mistura do biodiesel desde 2015, 2016 para cá. Nós estamos falando já de quase 10 anos de apontamentos de problema. Tá? Então, A mistura vem aumentando. então, mas sem eu te interromper, para o pessoal que não entende, existe o óleo diesel derivado do petróleo e a gente fala do biodiesel. Dá uma explicadinha rápida o que é o biodiesel, que tem gente que pode não saber do que se trata. É que o diesel não vem apenas do petróleo, né? Fala um pouquinho do que é o Exatamente. biodiesel. O diesel comum, o diesel mineral, o diesel do petróleo, fóssil, né? Ele é produzido há mais de 100 anos e é o que nós tínhamos, né? Agora, o biodiesel, ele é feito, ele é uma é um componente químico semelhante ao diesel, ele não é diesel do ponto de vista químico, tá? Mas ele é muito assemelhado, ele funciona bem na queima como diesel, mas ele vem de origem vegetal ou animal, então de biomassa, né, como se diz. O Brasil tem vocação para a produção desse tipo de biocombustível, como tem para o etanol para substituição à gasolina, né? E o Brasil explorou isso nos últimos 20 anos. O programa foi lançado em 2003, para a gente ter uma ideia, exatamente 20 anos, 22 anos que o Brasil está produzindo biodiesel. E nós chegamos agora a colocar 14% de biodiesel no diesel de petróleo. Tá? Então, esses percentuais vieram sendo acrescentados 1% ao ano, praticamente, nos últimos anos. Então, estamos chegando aí a 14%. Era para já ter entrado 15% esse ano. Nós, ano que vem, vamos ser 16% e nós vamos chegar já está em lei, nós vamos chegar a 20% até 2030. Tá? Então, isso já é a nossa regra. O que aconteceu, Paulo? Com a entrada do biodiesel nessa mistura, nós passamos a ter muito mais problema operacional de entupimento de filtro, de geração de borra, de perda de performance, seja de consumo, seja de qualquer coisa relacionada aos equipamentos. Tá? O biodiesel ele tem algumas fragilidades, ele oxida muito mais rápido, ele absorve muito mais água e ele é muito propenso à proliferação de bactérias, tá? Que literalmente comem o diesel e geram borra e subprodutos dessa digestão que vão entupir filtro e vão causar problemas, óbvio, até de aumento de consumo, né? E de custos. Então, nós temos que estar de olho no biodiesel. Mas essa batalha, nós já, de certa forma, nós já fomos atropelados por ela a nível de Congresso Nacional, né? Nós não temos como voltar muito atrás. Então, o B20 já está aí em lei. Nós vamos aumentando esses percentuais. Só que nós vamos precisar e temos que seguir aumentando os nossos cuidados e os nossos processos e as nossas medições do que entra, do que eu guardo e do que eu injeto lá no meu bico injetor no ônibus. Eu tenho que acompanhar isso, eu preciso olhar, preciso ter metodologia, preciso ter equipes nas empresas que voltem a olhar por isso. Eu acho, Paulo, que no passado, você me bem lembrou isso no último encontro nosso, no passado fazíamos isso um pouco melhor. Eu acho que nós tínhamos muito problema de diesel, de qualidade do diesel na década de 80 e na década de 90, e o diesel veio melhorando. O diesel veio melhorando e as distribuidoras vieram ficando mais confortáveis, a gente mais confortável e com poucos problemas. Mas com a entrada do biodiesel, nós voltamos a ter uma entropia nesse processo. Nós passamos a ter um outro combustível que, na mistura com o diesel, começou a nos dar problema. A gente vem superando isso, mas agora, com o Euro 6, nós precisamos muito estar de olho nisso, né? Nós estamos chamando o programa de programa da qualidade do diesel, mas não poderíamos chamar de olho no combustível, nós poderíamos chamar de qualquer coisa relacionada a esse olhar, tá? Então, nós estruturamos uma equipe técnica de primeiríssima, nós temos engenheiros e consultores que estão à disposição das empresas para retomar
gestão, processo e acompanhamento do que chega, do que se armazena, do que se filtra e do que se consome lá na ponta mesmo do ônibus, né? Certo. A gente conversava aqui porque isso vai além da conferência, por exemplo, do diesel quando chega, que a gente tem que tirar uma amostra, fazer aqueles testes de densidade, aí se verifica o nível do caminhão, se está ok, mas o cuidado com o armazenamento que vocês colocaram aqui, que muitas vezes são negligenciados, a questão que você falou, ele tem uma condensação, gera água ali dentro, ele gera uma borra, e tudo isso no momento em que as empresas têm dificuldade de manter grandes estoques de diesel, muitas delas recebem o óleo na parte da tarde para já abastecer seus veículos à noite. Então o tempo fica curto aí, não tem como estar refiltrando esse óleo, centrifugando, como a gente fazia antigamente. Então a gente tem que ir se adequando nessa questão. Você falou da equipe que você formou, e eu sei que vocês já estão em algumas empresas trabalhando aí. Já tem algum resultado que a gente já tenha percebido, que a gente possa mostrar, olha, pessoal, fomos na empresa A, na empresa B, e já conseguimos uma economia, uma melhoria dos sistemas assim, que realmente mostram, olha, vale a pena tá tendo esses cuidados, para além do cuidado com o veículo e tudo, com a durabilidade. Uma empresa que tem os veículos mais antigos, que não está no Euro 6, na roda com o Euro 5, por exemplo, você já tem resultados com relação a isso? Paulo, nós fizemos um estudo com uma metodologia estatística de acompanhamento, com frota-alvo, frota sombra, um trabalho que levou 6 meses para a gente tentar capturar esse potencial de ganho em fazer a administração de um diesel extra limpo e extra seco a uma parte da frota comparativa à outra que estaria recebendo o diesel normal do processo de gestão da empresa. Então, nós tivemos que embarcar skids com combustível que era completamente filtrado, aditivado, e em relação à água, tirar 100% da água, os tanques limpos, para que isso pudesse ser comparado. Nós fizemos isso por 6 meses e nós medimos estatisticamente, nas mesmas condições, um ganho de 4,6 médio dos 10 veículos na análise. A empresa ficou impressionada, uma empresa, inclusive, do Rio Ônibus, tá? Ligada aí, que nos deu abriu para a gente essa porta. Então, assim, é racional pensar que se eu estou injetando um combustível muito mais limpo, muito mais seco, com aditivação adequada, em sistemas de abastecimento do ônibus que estão limpos, com filtros adequados e um sistema de injeção adequado, que eu vou ter uma performance melhor, né? Que eu vou queimar melhor essa mistura. Então, eu acho que nós podemos sempre falar da ordem de 4 a 5% de potencial de ganho para quem mexer em gestão e cuidar disso. Não tenho dúvida que o resultado vai aparecer. É óbvio que isso não é trivial de se medir. Paulo, você é muito experiente, a gente sabe que medir eficiência energética em condições que você não está conseguindo manter como se fossem condições laboratoriais, você tem muita sazonalidade, variações. Você caminhando para o inverno, você consome menos. Você caminhando para o verão, a própria densidade do ar, a temperatura, trânsito, julho, mês de férias, dia que chove, são muitas as variáveis que influenciam o consumo, né? A medição disso, mas as empresas percebem. A gente está com um grupo grande de vocês aí, já desde o início do programa, desde janeiro, eles estão medindo redução na parte de custos de filtro, de vida útil dos filtros, tanto dos ônibus quanto dos elementos filtrantes. Então, você começa a capturar uma série de outros benefícios, né? Claro, a gente só melhora aquilo que a gente mede. A dificuldade que a gente tem no setor de apurar porque, às vezes, nós não estamos com processos de medição. Então, vou dar um exemplo. A qualidade do diesel que chega numa empresa hoje, ela dificilmente é medida. A gente não tem esse hábito de fazer uma coleta da qualidade, mandar para o laboratório para ver todos os 20 itens da especificação da ANP, ver se tem alguma coisa ali fora de padrão. Nós fizemos isso ano passado, nós encontramos muitas falhas em alguns aspectos. Excesso de água
excesso de sujeira, percentual de biodiesel em desconformidade. Isso é até um certo problemão, tá? Eu estou evidenciando aqui porque nós medimos em laboratório. Então, a gente só consegue melhorar aquilo que a gente mede. O que nós estamos propondo é criarmos com cada empresa, de acordo com a interesse de cada uma delas, esse processo de gestão, de medição, de acompanhamento. O nível de sujidade do diesel que é entregue na garagem não é regulado pela Agência Nacional de Petróleo. Você acredita nisso? Como é que no Brasil nós podemos ter um diesel que ele não mede a quantidade de particulado que está ali, que vai sobrecarregar todo o sistema de filtragem e que, inclusive, vai ser injetado nos bioinjetores em pressões altíssimas, sim, que, no prazo, comprometem a capacidade do bico de pulverizar e de ter eficiência energética. Sem dúvida. O diesel muito sujo vai comprometer o consumo médio da frota daqui 2, 3, 4 anos, ou menos até. Sim, ou menos. Então, nós estamos medindo isso, nós estamos com equipamentos que medem a quantidade de sujeira que está entrando no caminhão, no descarregamento, para a gente poder adequar os sistemas de filtragem para que também a gente possa ter lá na frente uma melhoria da performance. Então, você vê como que é complexo, né? Os ganhos, eles vão vir, certamente virão, né? O que precisa ter esse convencimento de que, bom, você falou, o primeiro maior insumo de custo é o diesel, né? Depois de mão de obra. Depois da mão de obra. Se eu não tenho um processo de gestão nesse meu custo, sim, eu estou perdendo ali. Se eu perder 2%, 3% disso, no final de um ano, num setor como o nosso, nós estamos falando muito dinheiro. De milhões e milhões de reais. Né? Então, é isso que a gente está se propondo nesse momento. Sim. Me surgiu uma pergunta aqui, porque as empresas de ônibus hoje têm basicamente 3, 4 fornecedores, e muitos abastecem da mesma refinaria, na Reduc. Às vezes você está recebendo óleo pela companhia A, B ou C, mas todos abastecem da mesma refinaria. Tem alguma ingerência das companhias de petróleo, que é a refinaria que recebe o biodiesel e promove já a mistura, ou essa mistura é feita depois pela transportadora? Não, é feita dentro da refinaria, né? Boa pergunta. Paulo, o que acontece? O Rio tem uma refinaria das maiores do país aqui, sim, ela é capaz de abastecer o mercado do Rio sem dificuldade nenhuma, mas existe um mercado de compra de diesel internacional que ele varia de acordo com as variações de paridade de preço, de dólar, de petróleo. Então, muitas das vezes o preço da Petrobras está mais baixo, então ela vai vender muito. Mas quando o preço dela está mais alto do que o preço do mercado internacional, as distribuidoras importam diesel. Sim. Então, vem diesel de fora do país também. E ele é descarregado e ele chega às distribuidoras e muitas das vezes ele se junta com o próprio diesel que é bombeado pela já estava dentro do tanque, que vem bombeado. Então, você já começa a ter mistura de diesel produzido fora do país. Tipos de diesel. Às vezes, diesel produzido até na refinaria lá da Bahia, que foi terceirizada. Então, tem diesel que é brasileiro, mas não é da Petrobras. E tem diesel que vem de fora. Então, você já tem diferenças. E o biodiesel, ele é misturado na distribuidora. Então, a distribuidora, ela tem o bombeamento da Reduc, ou ela traz de fora e ela abastece os tanques dela com outro diesel de petróleo de fora, sim, e ela tem outros tanques de biodiesel. O biodiesel é um problema, num sentido que a gente precisa... São vários fabricantes diferentes, né? Vários fabricantes. Paulo, vários fabricantes. Cada carreta de 30 a 40 mil litros... Vem com uma qualidade diferente, um tipo de um lugar processo. Diferente. Uma origem do produto, tem biodiesel de lixo, tem biodiesel de cana. Isso. Porque uma tancagem de 1 milhão, 2 milhões de litros lá no terminal da Raizen ou da BR, da Vibra, sim, agora, né? Você vai ter que jogar ali umas 100 carretas de biodiesel e ali isso vai misturando. Um é de soja, o outro é de... Então, você tem ali, na verdade, uma mistura muito maior de biodiesel, que depois vai se misturar o diesel. E você tem o transporte. Então, o caminhão que vem pode estar com um carregamento que estava mais... Enfim, eu não estou dizendo que isso está acontecendo o tempo todo, mas se estiver acontecendo, chega na garagem, é descarregado, a gente não consegue fazer nenhum tipo de análise, né? Então, é esse tipo de cuidado que eu acho que a gente precisa ter daqui para frente cada vez mais.
Um grande grupo de vocês aí, que está conosco desde o início, para você ter uma ideia, Paulo, da sensibilidade deles ao assunto, eles criaram um comitê no grupo, um comitê só para atuar nesse assunto. São 5 áreas da empresa, 5, área de compra, área de manutenção, área que cuida da infra, área que cuida da filtragem, área que cuida de outros processos de gestão. 5 áreas da empresa, e eles, um comitê, estão contratando um gestor, um Acompanhar essa profissional questão. para cuidar desse assunto, porque se deixar na mão de qualquer um desses 5, às vezes o assunto fica, não é todo mundo é dono, mas ninguém cuida do todo. Sim. Então, eles estão se coordenando nesse sentido, porque o potencial de prejuízo ou de ganho, eles já entenderam que é grande, né? Então, precisa ter um olhar. Então, eu acho que esse modelo deles, a gente vai ver outros grupos maiores seguindo e empresas também que não são de grupo, talvez ali o gerente de manutenção vai ser a pessoa que vai cuidar de tudo, mas tem que ter um dono que vai fazer o processo de gestão acontecer. Certo. De uma certa forma, eu tinha uma pergunta aqui que é falar sobre o envolvimento das empresas nesse processo. Então, a adesão tem sido boa, porque muita gente também confunde, quando a gente fala sobre o evento, a gente convidou as pessoas para participarem da palestra que você ministrou aqui conosco, e muitas falavam: eu já tenho selo verde, os meus carros todos passaram no selo verde, que é um outro projeto que nós temos aqui de medição das emissões. É, isso certamente tem uma relação. Se eu estou adquirindo um diesel melhor, se eu trato ele melhor, certamente vai reduzir minhas emissões. Mas esse projeto ele é totalmente independente do projeto Selo Verde, que controla a emissão de fumaça. Paulinho, eu vou preferir dizer que ele é totalmente independente para que eles possam querer ver. Sim, Tá? Eles conversam sim, porque a emissão de poluentes do motor diesel tem a é ver com o impactada pelo. combustível que é diesel, né? Sim, Então, mas um está olhando, está saindo nos escapamentos para atender a legislação ambiental, então é um programa muito mais de conformidade legal uhum. do que esse que é de eficiência, gestão por custo, redução de custo das Então, empresas, são coisas bem melhoramento. diferenciadas. Não, essa pegada é uma pegada empresarial muito importante, né, do negócio, da sustentabilidade do negócio. A outra é muito de ESG, muito de atendimento legal, conformidade legal, não temos como fugir. Eles conversam, as equipes são muito integradas, para você ter uma ideia. Eu tenho 30 técnicos em campo hoje, uma parte de vocês aí, 5 ou Sim. 6 técnicos. Eu tenho mais outros 25 no estado fazendo o trabalho da medição dos gases. Eu estou usando, no bom sentido, esses profissionais, porque eles estão tomando amostras de diesel em todos os tanques de ônibus que eles fazem as medições. Então, eu estou encontrando coisas horrorosas. Eu estou encontrando diesel dentro de tanques de ônibus que a gente jamais consumiria se soubesse, mas é porque não está vendo. Tá? Então, muita água, muita borra, muita Isso, coloração que não isso tem é a uma coisa menor... bem interessante, porque a gente falou da refinaria, saiu o diesel. O distribuidor tem lá seus tanques, mistura o biodiesel. A gente recebe, tem que ter o cuidado no recebimento, no teste e no nosso armazenamento. Tem tanque subterrâneo, tem uma tendência de ter uma condensação maior, a limpeza deles é muito mais difícil, o tanque aéreo já é mais fácil de você tirar ali qualquer resíduo, mas você tocou um ponto bem interessante. E o tanque do ônibus? É, o procedimento que a empresa até pode fazer na estocagem do diesel, com uma determinada frequência, verificar se tem água no fundo do tanque, se tem a borra, fazer a retirada. Será que elas estão fazendo isso nos seus tanques? Quando para revisão, ela está drenando ali o tanque do diesel, está examinando a qualidade, porque, é, de fato, vão juntando resíduos ali que ficam sempre no fundo, porque o tanque nunca aspira tudo. Tem um espaço ali do pescador, que a gente fala, ele fica 2, 3 centímetros acima. Essa borra, às vezes, fica ali onde fica 2, 3, 4, 5 anos rodando sem fazer uma limpeza do tanque, até o dia que entope tudo, e Isso. entope o filtro, entope o bico injetor, então você tem que fazer essa limpeza.
Isso também está Exatamente. contemplado nesse treinamento? Ah, e nós estamos muito por aí, porque a gente deu um passo para frente que foi muito importante para a gente até criar o programa, porque no Brasil inteiro, se você pega as distribuidoras, a Agência Nacional do Petróleo, os programas que existem de olho no combustível, eles vão chegar só até o tanque estacionário. Sim, Toma uma amostra ali, drena o diesel ali, faz tudo ali. Dali para frente, nunca ninguém olhou muito, sim. tá? E nós estamos identificando os maiores problemas dali para frente. Tá? Dali para frente. E Exatamente. aí nós vamos passar pelos sistemas de filtragem, pelas trocas de elementos, pela falta de gestão disso, de acompanhamento. Isso num tanque de ônibus, onde antes a frota, Paulo, a gente ficava 3 anos com o veículo, Não, 4 anos hoje com o você veículo, fica 8 anos, 9 às vezes. você fica. E nós não estamos vendo uma possibilidade de disruptura disso. Então, assim, a idade média da frota no estado hoje é 9 anos, idade média. E média, então tem veículos com 12, com 13. Imagina, esses tanques nunca foram lavados, nunca foram limpos, não existe nem técnica para isso. A gente está desenvolvendo técnica, inclusive com parceiros, para a gente ver nos casos mais críticos, talvez nós precisamos fazer umas intervenções dessas a nível de tanques locais dos ônibus, para melhorar a performance, porque o ambiente bactericida, ele se torna um ecossistema vivo. Essas bactérias, esses fungos, eles aderem às paredes e eles passam a viver ali. Sim. Então você vai botando diesel novo ali, mas eles estão Mas vai ali. contaminando. O que entra ali vai ficando Vai, contaminado. vai ficando. Temperaturas muito altas por causa do dia, a temperatura muito quente. Os veículos eles andam em lugares muito úmidos durante o dia. Então você tem um ambiente muito propício, não só no tanque estacionário, mas no próprio veículo, da degradação, né, do combustível. Então, tudo isso está sendo olhado. A diálise, que é um processo de lavagem e limpeza desses tanques, nós já estamos fazendo em alguns casos muito críticos, desenvolvendo essas técnicas Sim. para poder orientar a melhor maneira, os melhores manejos, vamos dizer, para problemas distintos. Tem empresa, Paulo, que a gente tem visto que não tem tido problema. Tem empresa que a gente tem visto, os relatórios estão bons. A empresa tem alguma gestão, a empresa está com diesel bom nos tanques estacionários, faz drenagem quase diária, não tem encontrado água, o sistema de filtragem é de aviação, é bom, eles trocam os elementos, está tudo bem. Então, vai no tanque de ônibus também está razoável, mas não é a regra, tá? Sim. Mesmo Não, essas não é empresas regra. que têm questão, não significa que elas não vão precisar cuidar muito bem também daqui para frente, porque entrando Euro 6 e entrando biodiesel cada vez com maior percentual, tá? Então, esse olhar, nós estamos já desde o início do Euro 6 entrando. Tá? Não tem programa similar no Brasil. Nenhum estado, nenhuma federação, nenhum local está de olho nisso. A gente está trazendo a Mercedes esteve conosco essa semana num seminário que a gente deu, eles estão muito atentos, tá? E a gente vai trazendo os fornecedores e trazendo conhecimento, porque o que a gente quer também é dar muito workshop, muito treinamento, Sim, sim. porque na prática, no dia a dia, são as empresas que fazem. O que a gente pode é acender algumas luzes e trazer algum Certo. conhecimento. Né? Então, para a gente encerrar aqui, muitos dos nossos ouvintes são profissionais do setor mesmo, trabalham nas empresas e lidam com essas rotinas aí. Estão vendo isso no dia a dia. Então, e a gente sabe também aqui um comentário que cabe. Muitas vezes o diretor da empresa não está ali no chão da fábrica, digamos assim, não acompanha muito isso. E aí as empresas hoje tem pouca gente trabalhando, então a direção está correndo da sala para a cozinha para conseguir manter a Eu operação sei, é muitas verdade. vezes, e os gerentes também, de uma certa forma, estão envolvidos nisso. Então, como que o pessoal que trabalha mais pega mesmo ali, está ajudando a abastecer, acompanha o carro descarregando, os próprios motoristas, essa turma, como que eles podem atuar, ser agentes ativos nesse processo, buscando melhorar isso, buscando transformar, buscando multiplicar esse entendimento de que a gente tem que acompanhar essa qualidade. Eu, por exemplo, estou
sou motorista, estou vendo aí que o carro tá tendo um problema, sou um abastecedor, noto que a coloração, olha, o caminhão está descarregando ali, eu já estou abastecendo o ônibus aqui, eu noto que tem uma coloração diferente no diesel, alguma coisa assim. O que é que você recomenda? Ele deve procurar, sim, a sua gerência, sua chefia, a direção da empresa. Mas você acha que dentro desse processo de treinamento, de formação de multiplicadores, nós vamos ter algum lugar, uma parceria, um curso com o SESC Senat ou alguma coisa assim, em que eles possam procurar esse nível de especialização, esse tipo de conversa, porque seria uma forma porque muitas vezes a empresa não disponibiliza para que a pessoa possa ir se orientar a fazer o curso. Então, meio que uma pergunta e meio que uma sugestão. A, é, Gostei. a Aham. gente aprimorar a qualidade dos nossos operadores, da nossa mão de obra, inserir esse tipo de cuidado nas aulas que já são dadas de diversos cursos do SET Senat, nas palestras todas, colocar isso como tipo, mais uma matéria no currículo, dos cursos que são ministrados, que são aplicados. Antigamente, eu lembro que tinha o curso de direção defensiva e tinha um curso de condução econômica que o pessoal Sim, dava sim. também. Então, E a minha como é equipe que a gente sempre ia lá dar consegue um módulo, isso? do É, economizado. O programa de economizado, a é gente do, sempre ia lá dar um tinha isso módulo. também. Então, como é que Sim. você enxerga isso? Isso vai ser Não, incorporado, vai ser você já me deu o feito? caminho, Paulo. Paulo, você me deu uma ideia maravilhosa. Olha, hoje o que eu tenho pedido hoje é que as empresas agendem conosco, porque o Sim, nível de riqueza que as nossas engenheiras estão entregando é sim, muito sim. valioso. Eu tenho uma engenheira, Ana Paula, que ela trabalhou 20 anos na Raizen, para todas as empresas do estado, só fazendo projeto de filtragem, armazenamento, abastecimento. Quando ela entra numa garagem, em 2 dias, ela entrega Ela olhou ali, ela já sabe o que está funcionando, o que não está e um tudo. diagnóstico de tudo que tem que fazer, de segurança, de elétrica, de civil, de válvula, Sim, de tubulação, de drenagem, o que está errado, o que não está. Mas é um relatório de engenharia entregue um manual do que você tem que fazer. E ela ainda vai hierarquizar. Começa por esse, depois faz esse, depois faz esse. muito bom. Faz de acordo com o que dá. E outra, empurra essa conta para as distribuidoras. Elas têm que entrar, elas têm que fazer isso aqui. Ela tem a obrigação de me dar o diesel com qualidade, seja biodiesel, seja o diesel puro, ela tem que me dar uma garantia. E os equipamentos, ela tem que manter funcionando para tem que que me ajudar a manter mantenha isso, porque a garantia desse produto. exatamente. E ali está tão detalhado e eu tenho como apoiar Sim. nas discussões técnicas, não vou dizer na parte comercial com a distribuidora, mas até nesse Ah, nível de sim. empurrar. Então, isso é o que eu peço, que nos chamem. Aí, quando a empresa nos chama e a gente faz, entrega, depois a gente pergunta se a empresa quer aderir ao programa, porque aí eu faço visitas mensais, eu dou treinamento para cada empresa. Mas eu não vou conseguir dar treinamento para as empresas, 170 empresas, assim, quando o programa, hoje eu já estou com 40 empresas aderidas, mas eu quero chegar a 174 do setor. Sim. Então, Paulo, eu já vou ver com o CS Senat como é que nós podemos, até a nível nacional, criar um Sim. programa de treinamento para gestores nessa área, onde o que eu dou de treinamento, principalmente para a gestão dos processos, né? Sim. Da cadeia como um todo, possa ser dado em sala de aula e É, preparar esse público. Isso é uma ideia muito importante, eu acho muito muito boa. bom porque digamos que surgiu uma nova profissão, uma nova atribuição dentro da empresa, que é um gerente de controle de qualidade do diesel. Que você falou, tem empresa que montou um comitê e agora tem que colocar uma pessoa para exercer essa função ali. Então, eu acho que é um caminho. A gente ter profissionais, como a gente fala, não tem um profissional especializado no conceito de ar-condicionado de ônibus, que é uma demanda mais recente. Como a gente teve quando começaram os veículos eletrônicos. Eu conheço o cara que lida com carburador, não sabe lidar É, com injeção eletrônica. Os ônibus Euro exato. 6 hoje, antigamente, quando eu comecei, tem 40 e tantos anos, a revisão do ônibus era um negócio muito físico, meio quase que artesanal, até na concessionária. Hoje você conecta o notebook, é o defeito A3, o defeito B5, que já te dá o caminho, basta você conectar. Então, acho interessante isso. Eu fui te perguntando, mas já Não, pensando certíssimo. na resposta. Vamos criar gente especializada nisso. A gente tem tantos cursos de jovens aprendizes aí. É, ah, é,
formação em administração, mas a administração é muito genérico. Vamos focar o pessoal, né, nessas novas demandas que o mercado está colocando para a gente. Então, fica aí a pergunta meio respondida junto contigo aí, acho que é um negócio para a gente pensar junto. Vou te dar E, notícia. Vou te dar beleza. notícia em breve disso. Eu vou fazer contato lá em Brasília e com o Senat daqui, tá? Pô, muito bom. Então, Guilherme, queria te agradecer, te parabenizar aí por mais essa iniciativa, que é uma das muitas aí que a CEMOV vem tendo de apoio às empresas, né? Pô, a questão ambiental que para a gente aí é fundamental. É, as empresas têm que entender a sua responsabilidade com relação a tudo que vem acontecendo aí de meio ambiente, em termos de sustentabilidade, é o novo caminho. Não dá mais hoje para você ter uma empresa de ônibus e não se preocupar com essas questões. Eu acho que vocês vêm desenvolvendo, eu acompanho o teu trabalho aí da vida toda dentro da CEMOV e a gente sabe as dificuldades que a gente enfrenta, às vezes, até dentro de casa. Para que isso? Não precisa disso, não precisa daquilo. E depois, com o tempo, a gente, pô, realmente isso é necessário. E hoje, quem quer ficar no setor com as novas licitações, com as novas exigências, hoje tem licitação aí no Rio de Janeiro, licitação já no estado do Rio de Janeiro também. A gente sabe que normas virão aí ambientais que você vai ter que atender, o que você vai ter que cumprir para você continuar no mercado. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, de pensar até pela gente, de antecipar questões e, mais do que trazer as questões, é o que a gente falou agora desse novo profissional, trazer as soluções. Então, acho que isso é importante. Você não levanta o problema, você levanta o problema, mostra o caminho para se resolver. Você e toda a equipe que trabalha com você, e a direção da CEMOV também, a gente faz parte, estamos todos juntos aí, o Rio Ônibus é um dos sindicatos que compõem a base da CEMOV. Eu acho que a gente tem que seguir nessa linha, nesse trabalho, cada vez com mais profissionalismo, com mais visão de mercado também, que é muito necessária para a gente. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês e agradeço aí pela participação no nosso podcast. Mais uma vez, aí você já está ganhando quase o troféu de mais assíduo aqui dos entrevistados, tá? Não, eu te agradeço a oportunidade. Lugares. Muito obrigado pela oportunidade aí, o carinho, tá? Tamo aí. Bom. Obrigado aí, Guilherme. Então, pessoal, a gente chega ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade urbana e tudo que está envolvido aí junto com o transporte público. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.